Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, verso 12. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: E até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, Ebenezer, local no qual Israel foi 2 vezes derrotado pelos filisteus, e que resultou na morte de 34.000 israelitas, inclusive Ofni e Finéias, lá também aconteceu a captura da Arca da Aliança pelo inimigo. A notícia deste último evento precipitou a morte de Eli, o sacerdote. Os peritos situam Ebenezer em Magel-Iaba, a 4 quilômetros ao sudeste de Afec, na planície de Saron, onde os filisteus acamparam. Nome dado a uma pedra erigida por Samuel, 20 anos depois dos eventos mencionados no capítulo 6, provavelmente para comemorar a vitória de Israel sobre os filisteus, com a ajuda de Deus. Embora se desconheça a localização exata deste altar, jamais os judeus esquecerão das bênçãos de Deus. Seguindo esse padrão, devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá, jamais serão esquecidas. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós não vamos nos esquecer disso. Porque após a vitória na batalha, Samuel escolheu uma pedra, a colocou entre Mispa e Sem e a chamou de Ebenezer. Quais os significados deste ato? Ebenezer significa pedra de ajuda. Primeiro significado, e aquela pedra era um marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar, ao olhar para ela, lembravam-se que foi ali que os filisteus foram definitivamente derrotados nos tempos de Samuel, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Por exemplo, marcos de vitória é como um título de campeão de um torneio esportivo conquistado com lisura, não pode ser tomado. Deus não se arrepende das bênçãos que nos dá, conforme escreve Paulo aos Romanos, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Marcos de vitórias são registros de conquistas que foram possíveis mediante a graça de Deus, tais como um diploma conquistado, um imóvel registrado, um carro quitado ou comprado à vista, um casamento realizado, um filho que nasceu, uma missão realizada, um ministério consumado, uma ajuda relevante ao próximo, uma pessoa resgatada, uma vida libertada, etc. Queridos, estabeleça seus marcos das vitórias de tal modo que ao olhar para trás você se alegrará ao constatar que há em sua história grandes bênçãos conquistadas, que nunca mais o inimigo poderá tomá-las de você, grandes avanços e grandes obras realizadas que nunca mais podem ser desfeitos. Segundo significado, e aquela pedra era um altar de gratidão. Ao passar por aquele lugar, as pessoas também iriam se lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus, com seus raios e trovões. Em Gálatas 3, verso 15, lemos: E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Muitas pessoas vivem reclamando da vida, e até de Deus, e esquecem facilmente o quanto o Senhor tem feito por si, e se tornam amargas, insatisfeitas e ingratas. Queridos, registrem as bênçãos num diário de bênçãos. Levante altares de gratidão das bênçãos que lhe foram dadas por Deus, para jamais se esquecer de tudo que Ele tem feito por vocês, como ensina aquele hino antigo: conta as bênçãos todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Terceiro significado, e aquela pedra era um trampolim de fé. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que os havia livrado dos inimigos nos dias de Samuel pode também livrá-lo em seus dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Queridos, ao olhar as suas conquistas e avanços, os seus corações devem crer ainda mais no poder de Deus. Esse é o efeito que o testemunho causa nos ouvintes e instila fé em seus corações. As nossas experiências com Deus no passado são trampolins de fé, de onde podemos nos lançarmos nos braços de Deus, confiando nele de todo o nosso coração, como crianças que se jogam nos braços do Pai. Repita sempre os testemunhos pessoais das bênçãos, conquistas e avanços que o Senhor operou em sua história, e das manifestações do poder de Deus em sua vida, pois além de instilar fé em seus ouvintes, você também terá a sua fé renovada e fortalecida.
E com certeza estará em condições de experimentar vivendo de fé em fé, ainda mais o agir de Deus. Queridos, ao preservarmos a memória das vitórias que Deus nos dá, estamos construindo marcos de vitória, altares de gratidão e trampolim de fé de onde poderemos nos lançar com segurança. Áudio ministração do Reverendo Pinho Borges.